Agora, 5 horas e 25 minutos, a gente tem discutido muito aqui nos Bastidores do Poder, na programação da Rádio Bandeirantes, a questão da PEC dos precatórios. O segundo turno de votação está marcado para terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já pediu para os líderes das bancadas garantirem presença de todos os parlamentares na segunda-feira à noite em Brasília. Todo mundo em Brasília na segunda à noite. A ideia do Arthur Lira é começar a votação do segundo turno da PEC na terça-feira bem cedinho, porque, segundo ele, não tem hora para acabar. A questão, Cláudio, é que diversos partidos já foram para a Justiça tentando anular a sessão que garantiu a aprovação da PEC dos precatórios em primeiro turno na Câmara, né? Nesta semana. A relatora será a ministra Rosa Weber, né? Ela foi sorteada relatora desse mandado de segurança apresentado por parlamentares que pedem essa invalidação da sessão da Câmara que aprovou a PEC dos precatórios. É conversa para mais de metro aqui, hein, Rafael? Pois é, e é daquelas coisas da democracia brasileira. A democracia só é bom, esse negócio de democracia só é bom quando eu venço. Se eu perco, aí não é democracia, aí eu vou no tapetão do Supremo Tribunal. É assim que funciona, né? Os caras perdem a votação, essa votação foi de 312 votos a 144. Muito embora os 312 votos representem apenas 4 votos a mais do que o mínimo necessário para alterar a Constituição, que são 308 votos, a votação foi 312 a 144, mais do dobro, né? Os votos que aprovaram a PEC representam mais do dobro dos votos que a rejeitaram. Aí os caras que perdem ficam ali procurando cabelo em ovo para reverter aquilo que eles perderam no voto. Tem que respeitar isso, respeitar o processo democrático, assim como o Supremo Tribunal Federal devia respeitar mais a autonomia dos demais poderes, né? Esse tipo de ação é para ser ignorado, é simplesmente para a ministra que a recebe mandar isso para o lixo, para o arquivo, né? Isso é um assunto da economia interna do poder legislativo. Você imagina, trata-se de uma emenda constitucional. Não tem que estar submetendo isso a crivo nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, isso é do Poder Judiciário. Essa é uma decisão do Poder Legislativo. É uma vergonha que isso aconteça neste país. E o Supremo Tribunal Federal não se faz de rogado. Sempre que é acionado, né, em ações recebe ações dessa natureza, tentando de alguma maneira judicializar decisões legislativas, está lá sempre pronto a protagonizar. Ainda que no final arquive aquilo, levam ali 2, 3 semanas sendo notícia, manchete, adoram isso, né? E o país fica em suspenso, né? Enquanto isso, nenhum desses atores aí está minimamente preocupado com a situação das pessoas, 17, 20 milhões, já se fala que serão 20 milhões de famílias no Brasil beneficiadas com esses R$ 400, que para muitos, para todos os que são contra a aprovação da PEC, representa uma ninharia, mas para essas 17 ou 20 milhões de famílias representa muito, representa a garantia de comida sobre a mesa, né? Nós estamos agora no final da tarde, se aproximando do início da noite, e há milhões de famílias no Brasil com dificuldades de colocar um pão sobre a mesa, né? Gente que não almoçou, gente que não tomou café da manhã e que certamente não terá como comer agora à noite. É gente que passa fome, né? Mas isso não importa. O que importa é o teto de gastos. Não pode, vai furar o teto de gastos, manobra e coisa e tal. E as alegações, quando não tem mais o que falar, aí diz assim, mas quem é a favor hoje do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família e tal, antes era contra. E daí? E daí? Não é? E daí que fure teto? E daí? Qual é o problema? Nós entrevistamos, não faz muito tempo agora, sei lá, talvez umas 2 semanas atrás, o maior especialista brasileiro em contas públicas. Ele é, vou repetir, o maior especialista brasileiro em contas públicas. Temos inclusive a entrevista aí para quem quiser eventualmente citá-la quando for necessário, que é Raul Veloso. Ele nos disse, até foi uma surpresa, ele disse que quando estava se preparando para a entrevista, ficou ouvindo os nossos comentários, né, no jornal Gente, sobre essa questão da PEC dos precatórios e tal, dos precatórios, das soluções que eram possíveis para garantir esses R$ 400 para pessoas miseráveis.
e ele dizendo assim que estava pronto para brigar com a gente, brigar com os entrevistadores, quando ele me ouviu falando sobre isso, né? Sobre a necessidade que o país tem de socorrer esses brasileiros. Não tem que estar tergiversando sobre isso. Aí as pessoas dizem assim, mas os políticos nunca se preocuparam com os pobres, estão interessados nos votos dele. Eu acho também. Eu acho que o político não está minimamente preocupado com a situação dos pobres, não. Eles fazem isso para conseguir votos. Mas eu volto a perguntar, e daí? E daí? Né? E sem contar que enfim, essas pessoas ficam todas muitas delas, talvez a maioria, alguns fazem por ingenuidade, repetem conceitos neoliberais, conceitos de economia, né, de fundamentos, eles usam muito essa expressão, fundamentos da economia, etc. e tal, que é exatamente para pretextar a recusa de promover um processo de transferência de renda para essas pessoas. Eu estou entre os brasileiros muito envergonhados da situação em que a gente viveu agora há pouco na pandemia. Quando se decidiu pagar aquele auxílio emergencial, e aí muita gente, enfim, aqueles miseráveis que estavam isolados na sua fome, na sua carência de tudo, absoluta, né? Sem emprego, sem meios de conseguir um dinheirinho para comprar alguma comida, essas pessoas todas desesperadas, trancadas, com medo da morte, com medo da pandemia e sem ter meios de comer. Essas pessoas, então, foram para as filas da Caixa em todo o país para se inscrever no programa de auxílio emergencial. E o que é que aconteceu? As pessoas chegavam na fila, quando eram atendidas, verificava-se que essas pessoas, grande parte delas, não tinha CPF, não tinha um endereço absolutamente límpido, né, daqueles que... Não, é sempre ali, vivendo de favor, vivendo numa birosca, vivendo na rua, gente enfrentando grandes dificuldades, né, gente que não tinha CPF, não tinha RG, eram chamados invisíveis. Você quer coisa mais vergonhosa do que essa? A gente ser um país tão rico, né, tão exuberante como é o Brasil, 200 e tantos milhões de habitantes, né? Estamos entre as 10 maiores economias do planeta, com assento em reuniões, como aconteceu recentemente lá em Roma, né, dos 20 maiores países, dos 20 mais poderosos países do mundo. Um país assim tinha dezenas de milhões de cidadãos que não se sabia que eles existiam, que eles simplesmente existiam. Não se sabia, isso é uma vergonha. Assim, eu, como cidadão, me sinto envergonhado disso, como cidadão, como brasileiro. Que país é esse que é incapaz de reconhecer a existência de pessoas, de seres humanos, né? E aí a gente fica ouvindo, assim, eu fico boquiaberto, ouvindo as alegações. Mas e o equilíbrio fiscal? O doutor Raul Veloso, na entrevista que nos concedeu, ele disse, olha, ele fez um meia-culpa, ele disse, eu firmei a minha reputação como economista, como palestrante, etc. e tal, como consultor de empresas, de tudo, de governos e tal. Na área da economia eu firmei a minha reputação defendendo todos esses valores, esses fundamentos, etc. Mas o fato, a conclusão a que ele chegou é que isso não deu certo. Simplesmente não dá certo, não ajuda a resolver. Ele próprio nos trouxe um estudo mostrando que nos últimos 19 anos o Brasil cresceu em média 0,2%. 0,2%. Se você pegar o Brasil de 19 anos atrás, era um país menor, né? É um país com menos gente, etc., com menos tudo. Hoje, 19 anos depois, para atender esse crescimento, o Brasil cresceu para o crescimento da população, o crescimento do aumento das necessidades das pessoas, né? Para, afinal de contas, suprir as necessidades dos brasileiros, simplesmente a economia não deu conta. E foi isso que provocou o surgimento dos invisíveis, foi isso que provocou o alastramento da fome. 19 anos, em média, o Brasil cresceu 0,2%. Nos primeiros 8 anos, contando os últimos 19, nos primeiros 8 anos cresceu 0%. 0%. Né? E aí ele disse, olha, simplesmente não deu certo.
Simplesmente não deu certo. E aí ele começou a defender coisas que ele próprio considerava uma heresia. Ele defende hoje, o professor Raul Veloso, que o Brasil imprima moeda, emita moeda para fazer face ao pagamento dessas necessidades. Ele acha que esse povo, essa população miserável, não tem que ir recebendo R$ 400, como pretende o atual governo, ou R$ 600, como defende o ex-presidente Lula. Ele acha que tinha que ser no mínimo R$ 1.000 para fazer face às necessidades das famílias, né? Estamos falando de 400 merrecas. E o que se discute é teto de gastos, é não sei o quê. Ninguém se lembra que enquanto a gente discute sexo dos anjos, as pessoas estão sem comer. E eu volto a insistir nessa história. As alegações todas são absolutamente tolas. E o pior é que quem as reproduz é gente que está a serviço de um mal maior, né, que é o interesse econômico, o interesse da elite econômica brasileira, né, que detesta pobre, é tudo um bando de justos veríssimos, né, daqueles que têm horror a pobre, que querem mais é que pobre se exploda, porque, afinal de contas, não pode furar o teto. Isso é uma irresponsabilidade. Nem sabe direito por quê, mas dizem. Isso é uma irresponsabilidade. Isso aí poderá afetar a inflação, coisa e tal. O Raul Veloso lembrou que o atual presidente dos Estados Unidos, que é muito bonzinho, sobretudo para a mídia, e incluindo para a mídia brasileira, que fica batendo palmas como focas amestradas para ele, esse Joe Biden teve a coragem de simplesmente dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou distribuir dinheiro com a população que está precisando de grana. E aí ele mandou liberar 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Sabe o que é que isso significa? Isso significa, sei lá, tanto dinheiro que eu não vou nem fazer as contas, mas enfim, é muito dinheiro, é um dinheiro que o Brasil, né, jamais sonhará ter. Mas o Brasil poderia fazer muito mais do que pagar 400 merrecas a essas pessoas que têm fome, né? E o que a gente vê, novamente, é as preocupações não tem nada a ver com a situação dessas pessoas carentes. A preocupação geral dos críticos da PEC dos precatórios é que o Bolsonaro vai sair ganhando com isso. É que o Bolsonaro vai faturar eleitoralmente o pagamento dos R$ 400. Eles estão, eu não vou usar a expressão que eu estou louco para usar, mas eles não estão nem aí para pobre, né? A preocupação deles é o Bolsonaro não faturar eleitoralmente o pagamento dos R$ 400. É isso, né? Ou é isso, quando não é isso, é a defesa do interesse do banqueiro. Os banqueiros estão inconformados com a PEC porque a PEC limita o pagamento de precatórios. Então, os banqueiros que detêm 70% dos 90 bilhões de reais em precatórios, está na mão dos banqueiros, né? 70% está na mão dos banqueiros. E aí eles é que fazem isso, é que instrumentalizam os seus aliados em todos os setores, no parlamento, na mídia, na rua, em todo lugar, no chamado mercado, para falar mal de qualquer solução que não passe pelo pagamento à vista da grana que eles querem receber. E aí a gente vê um bocado de gente, muitas pessoas até sensíveis, etc., ignorando isso e como detestam o Bolsonaro, então se associam ao discurso de banqueiro. De banqueiro que não está nem aí para pobre. Aliás, eles são banqueiros até por isso, não estão nem aí para pobre, né? Então, assim, o que a gente assiste, eu não esperava viver para ver, políticos de esquerda defendendo interesses de banqueiros no parlamento e na mídia. Isso não, de fato, é algo que me surpreende um pouco, né? Apenas um pouco, porque afinal de contas eles não estão ali interessados em outra coisa a não ser que impedir que o atual governo fature eleitoralmente o pagamento disso. Mas se faturar eleitoralmente, aí eu volto a perguntar, e daí? E daí? Não é? Se você olhar para trás, 18 anos atrás, o ex-presidente Lula, ou então o presidente Lula, era exatamente acusado disso. Acusado de se beneficiar eleitoralmente do Bolsa Família. Mas e daí? E daí que ele tenha feito isso? Não tem político bonzinho, né? O ex-presidente Lula instituiu essa história do Bolsa Família porque, afinal de contas, ele sabia que teria rendimentos eleitorais, né? Com essa medida, né? Foi uma esperteza dele, claro que foi,
né? E ganhou todo o capital político hoje dele ainda é herança do Bolsa Família, ainda é decorrente do Bolsa Família. Mas eu volto a insistir na pergunta, e daí? E daí? O fato é que nesse período, nesses 18 anos, muita gente, milhões de pessoas, por mais mal intencionada que tenha sido a decisão dos políticos que introduziram essas políticas sociais, né? Introduziram esses programas sociais, criaram esses programas sociais, por mais mal intencionados que tenham sido, eles criaram isso. Porra, ainda bem que criaram isso, né? Salvou muita gente da fome. É preciso reconhecer essa questão, né? Não importam assim, político é mal intencionado, ponto. Eles só querem saber de voto, só querem saber de se dar bem, não importa onde eles estejam, quando isso acontecer, em que época esteja. Hoje é o Bolsonaro que está no governo, amanhã ele não vai estar, né, a julgar pelas pesquisas, se é aqui. Assim como era o Lula, que estava no poder antes disso, né? Depois veio a Dilma, manteve a política, veio o Temer, até melhorou, aumentou o valor, etc. Agora chega o outro presidente e aumenta ainda mais o valor. E aí as pessoas, não, mas ele está fazendo isso porque ele está interessado no voto. Ok, e daí? A gente também precisa levar em conta uma situação que também me incomoda muito, né? Tem muita gente que continua tratando o povo brasileiro, né, como se fossem, sobretudo as pessoas mais pobres, né, um bando de idiotas, né? Idiotas que não têm acesso à informação, que se deixam enganar, né, e que vendem os seus votos, que podem vender os seus votos. É por isso que a gente vê tanta tutela, né? Tem ali o TSE querendo de todas as maneiras controlar o processo democrático. A gente vê como se fôssemos idiotas, né, como se fôssemos os eleitores um bando de imbecis. E no momento em que a gente está ali a essa altura da vida, né, e da evolução dos tempos, no século XXI, com o 5G chegando, batendo as portas, que é a tecnologia mais moderna que se pode ter do ponto de vista da comunicação, e nós continuamos sendo tratados como se fôssemos uns idiotas. Bom, temos que fazer isso porque, afinal de contas, é nosso papel proteger. Sabe, não tem isso. Muita gente se engana, acha que político para sempre vai continuar enganando as pessoas porque criou programas sociais. Mesmo as pessoas mais humildes, elas não são idiotas, não é? Não são idiotas, elas não vão votar nesse ou naquele candidato porque receberam um trocado. Isso não existe mais, né? Ou pelo menos não existe na dimensão que já existiu no Brasil décadas atrás. Enfim, o fato é que a gente assiste o mais do mesmo, né? Brasileiros mais preocupados com a próxima eleição do que com a próxima geração, né? De tantas crianças, tantos jovens que precisam comer, tantos pais de crianças e de jovens que precisam comer. E ninguém está interessado nisso.